Olá, boa tarde, 2h05. Desmantelar estereótipos nas masculinidades negras, transcender debates virtuais, promover ações coletivas, colocar a lupa sobre a maneira como os homens negros experimentam sua masculinidade não é uma tarefa simples. Um lema que passa pela hipersexualização do corpo negro, a idealização do negão bom de cama, o racismo e o machismo, a violência, o homossexualismo. Como é pensar o papel do homem negro em nossa sociedade? O Estúdio Câmara de hoje traz essa temática e aqui com a gente para falar sobre esse tema, para a gente debater um pouquinho, bater esse papo, Leonardo Rodrigues Cardoso, que é psicanalista, sociólogo pela Unicamp, especialista em escuta psicanalítica pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e membro do Adoráveis Masculinidades Negras. Também Ayrton Júnior, que é mestre em educação pela Unicamp, professor de educação física e faz parte do grupo de pesquisas DIS, Diferenças de Subjetividades em Educação, e do grupo de estudos NEGRES, ambos da Unicamp. Ele é conselheiro tutelar em Campinas e faz parte do MNU, que é o Movimento Negro Unificado de Campinas, e também do Afoxé e Leogum. E o André Gomes, que é educador físico, graduado na Metrocamp, pós-graduado pela Unicamp e atua como personal trainer há 15 anos. E também ele é um importante membro que discute, inclusive nas redes sociais, com opiniões muito ponderadas quando a gente trata desses vários aspectos aí da masculinidade. Sejam todos bem-vindos. Leonardo, vou começar com você. Primeiro, quando eu falei da sua descrição aqui, você me contou que é membro do Adoráveis Masculinidades Negras. Eu dei uma olhadinha já na internet, mas eu gostaria que você compartilhasse com quem está em casa o que é masculinidades negras, o que trata, qual é a temática, quem são as pessoas que fazem aí esse coletivo. Seja bem-vindo. Perfeito, muito obrigado pelo convite, Mirna. O Adoráveis é um coletivo que surge aqui em Campinas e surge para poder discutir masculinidades e também para servir como um espaço de acolhimento para homens negros, seja de Campinas, da região, e mais recentemente, pelos encontros online, a gente tem conseguido abraçar pessoas de qualquer território. Masculinidades negras, né, o Adoráveis, ele surge com a ideia de fazer essa discussão em um primeiro momento, em um encontro para o lançamento de um livro na Casa de Cultura Tainã, aqui em Campinas. E a partir dali a gente sentiu a necessidade de fazer com que esses encontros acontecessem mais vezes, até por conta de muitos desses homens negros não conseguirem encontrar espaço para poder compartilhar sua experiência. Sim. E a partir dessa necessidade a gente começa a fazer essas reuniões, abordar esse tema das masculinidades e fazer esse debate crescer, fomentando seja em outros espaços e graças a convites como esse, se tornando cada vez mais popular a discussão. Tá certo, então. Olha, agora a gente vai fazer uma pergunta a todos. Eu vou começar com a resposta pelo André e terminando com o Leonardo, que já explicou sobre o coletivo. Olha, eu dei aqui na abertura, né, alguns temas que permeiam quando a gente fala desse papel do homem negro. Eu quero que cada um de vocês diga hoje o que mais te incomoda quando se pensa nesses estereótipos, quando se fala do homem negro no Brasil. André, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Eu observo que o que mais incomoda é o sentido da gente ser descredibilizado, muitas vezes, né? Da gente ter aquele estereótipo de quando a gente atinge um certo patamar na carreira, a gente é visto com uma certa desconfiança, muitas vezes, né? E a gente parece que sempre está provando muito mais do que outros indivíduos. Isso é um ponto que incomoda, a gente sabe lidar, mas é um ponto de atenção pra gente. Tá sempre tendo que fazer 2 vezes mais. 2 vezes mais. Daqui a pouco a gente volta então nessa questão profissional também. Agora o meu boa tarde ao Ayrton Júnior e já peço a sua resposta, seja bem-vindo. Obrigado, Mirna, mais uma vez, né, pelo convite. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Eu fiz um bate-papo uma vez com adolescentes numa ONG e falando sobre masculinidades, né? E ali tinham adolescentes negros e num determinado momento, quando foi falar do corpo
alguns adolescentes começaram a tirar sarro com um outro adolescente e eles disseram que as meninas só olhavam para ele por conta do pênis. Então, quando você traz essa questão da hipersexualização, né, do nosso corpo, do corpo do homem preto, que isso também acontece com o corpo de mulheres negras, muitas vezes dentro do grupo, porque eu também faço parte do Adoráveis, né? Estou junto com o Léo, com o Ike, com o Rubens, com o Davi, com outros homens pretos. Que tipo de afeto esses meninos, esses adolescentes vão poder... como que é esse afeto para com outras pessoas, tendo em vista que seu corpo é visto somente pelo pênis? Sim. Né? Como que é trocar afetos com alguém, então, naquele momento, quando a gente começa a fazer essa discussão ali com os adolescentes, então todo mundo começa a dar risada, os adolescentes dão risada, o adolescente, óbvio, ficou constrangido, aí eu falei, então, gente, mas e aí? Mas é isso? Então, homens negros ou meninos negros, adolescentes negros, são pênis, é isso. Então, só tem um pênis. Né? E o que ele pensa, o que ele faz, o que ele sente, os seus desejos, não é somente sexo, né? É um corpo, é um menino que ele quer, é um adolescente que quer andar pela rua tranquilamente, mas pensando nessa questão do afeto, não é só sexo. Sim. É carinho, é respeito. Então, quando você trouxe isso, na hora me veio essa questão que é bastante complexa para nós, porque em alguma medida as pessoas, quando olham para os nossos corpos, a primeira coisa que vê então é a questão do tamanho do pênis, e isso também vindo desde a adolescência com pessoas brancas, né, homens brancos em especial, sempre dizendo, o negão pausudo e assim por diante. Então isso é bem complexo. E para você, Leonardo, qual desses temas também é algo que te incomoda bastante quando a gente pensa no homem negro na atualidade, aqui no Brasil em especial, né? O que me toca muito é a questão da subalternidade, né? Como que essa existência negra ela vai sendo resumida a alguns tipos de aprisionamentos. Isso que o Ayrton trouxe é um grande exemplo. Como que a gente consegue construir uma autoestima, um orgulho a partir desse lugar de ter que enfrentar um discurso que te coloca nessa experiência subalterna, nessa experiência periférica. E como que a gente consegue contrapor isso? Olhar para uma criança e um adolescente e dizer, você é muito mais que isso que estão te dizendo. Sim. Como que a gente produz esse orgulho e a gente sabe, né, o quão importante é esse período de infância e de adolescência para construir não só o caráter dessa pessoa, mas como ela olha para si mesma, como ela olha para o mundo, para os iguais a ela. Então essa subalternidade é uma coisa que me atravessa bastante e que dentro da própria prática da psicanálise eu vejo o quanto esse desdobramento tem sido violento muitas vezes e se torna um cenário muito preocupante. Sim, a gente tem aí 3 aspectos importantes e nós, né, como afrodescendentes, eu acho que é importante a gente não esquecer de falar desse contexto do homem negro. Até eu fiz algumas pesquisas falando justamente sobre a questão de quanto também no caso do Brasil, né, em especial a escravidão tem muito a ver com isso. Olha, o negro escravizado era avaliado a partir de seus dotes físicos e sua robustez anatômica, que seriam úteis nos serviços agrícolas ou de mineração. Ainda que seja difícil encontrar documentos oficiais, há histórias de homens que tinham como função gerar os filhos que seriam os novos escravos. Eram conhecidos como reprodutores, escolhidos pelo porte físico. Na opinião de vocês, isso contribuiu para quando a gente fala, por exemplo, nesse homem negro objeto, Júnior? Tem um intelectual, não vou me recordar o nome agora, mas que quando fala um pouco sobre a história do negro norte-americano e quando pensa nesse corpo, quando nós tínhamos lá no sul dos Estados Unidos, né, homens negros sendo enforcados, queimados, para você ter uma noção de como essa questão corporal e do pênis, né, porque fica parecendo que a gente só fala de pênis, mas não é isso, né, que é para poder fazer esse recorte também, um pouco do recorte histórico, né,
e que não é dos anos 60. Tá. Para que um corpo de um homem fosse realmente dado como morto, você tinha que castrar, você tinha que retirar o pênis. Então é como se aquilo tivesse muito ligado ao espírito de uma pessoa, tá? Certo. Mas enfim, desse homem. Então isso tinha que acontecer. Na Europa, nós tínhamos pênis colocados como bibelô, então expostos em museus, enfim. Essa animalização do corpo do homem negro, não só na parte do sexo, mas gera esse corpo marginal, esse corpo subalterno, como o próprio Léo trouxe, essa subjugação que o André traz. Tem que provar muito mais que qualquer outro homem branco, né? E aí que você tem que provar a todo momento, que é algo que nós escutamos sempre dos nossos mais velhos, né? Olha, você vai ter que sempre fazer o dobro. Né? Os nossos mais velhos sempre trouxeram isso para nós, né? E aí a gente vem com esse sentimento, pô, a gente tem que sempre fazer mais, tem que sempre fazer mais, e não. A gente também é fazer o nosso possível, é fazer aquilo que a gente dá conta, porque isso também nos adoece, indo também agora na direção daquilo que o Léo traz sobre a questão do adoecimento, ou do que significa esse corpo, né, que também adoece. Sim. Essa cobrança de sermos mais do que os outros também é adoecedor. Tá, daqui a pouco a gente vai falar dessa questão de ter que fazer 2 vezes mais, que o André já apontou aqui, que agora nós vamos com uma notícia. Olha, acontece nesse momento feirão de emprego e oportunidades lá no Paço. Uma movimentação muito grande aconteceu lá pela manhã, mais de 1.000 empregos, além de cursos profissionalizantes que estão disponíveis. E a Rúbia está aqui, vai falar com a gente agora para lembrar que ainda dá tempo, porque o feirão vai até 4 horas da tarde, com uma oportunidade bem importante para quem quer já começar 2025 pensando em uma oportunidade no mercado de trabalho. É isso mesmo, Rúbia. Boa tarde. Vamos lá. Isso mesmo. Boa tarde, Mirna. Pessoal do Estúdio Câmara, muito boa tarde. Movimentadíssimo o saguão aqui do Palácio do Jequitibás, Prefeitura de Campinas. Notícia boa chegando na sua telinha, porque hoje está acontecendo, então, o primeiro feirão de emprego e oportunidades aqui do CEPAD, parceria com a Secretaria de Trabalho e Renda aqui da cidade de Campinas. Ao meu lado está a coordenadora do CEPAD, Camila Garrido. A gente sabe que quando ela vem, quando ela chega com a gente, é porque tem oportunidade de trabalho, é porque tem a oportunidade de você ter aí uma qualidade de vida um pouco melhor com a oportunidade de emprego. Boa tarde para você, seja muito bem-vinda ao Estúdio Câmara. Conta pra gente, Camila, que movimento foi esse que aconteceu na Prefeitura logo pela manhã de hoje? Boa tarde a todos, boa tarde, Mirna, Rúbia, muito obrigada pela oportunidade. Esse é um serviço muito importante, então para nós eu só tenho que agradecer, né, esse espaço. Bom, hoje iniciando essa agenda, esse calendário de eventos, de feirões, né, de emprego e oportunidades, iniciando então o primeiro com mais de 1.000 vagas, 1.168 vagas, e a gente teve um movimento muito grande, ainda temos, tem pessoas aqui procurando. Acho que é importante dizer que nós vamos até às 16 horas da tarde, iniciamos às 9, mas a gente trabalha com atendimento com senha, mas ainda temos disponíveis, a gente espera um número grande para ofertar essas mais de 1.000 vagas, né? Então a expectativa é ainda de receber você, trabalhador, aqui no Paço Municipal, e estamos já muito felizes com o movimento, com o acesso dessas pessoas às oportunidades. E quem também está feliz é a turma que nós conversamos. Dá só uma olhadinha. A gente conversou com as pessoas que passaram por aqui, algumas delas, claro, né? E elas disseram como que estava a situação, né? E qual é a expectativa para esse ano de 2025? Vamos conferir juntos? Faz quanto tempo você está desempregado? Já faz, desde abril, faz um pouco tempo. Mas mesmo sendo pouco tempo, é uma questão que preocupa, né? Tá muito caro o custo de vida hoje, né? Então, qualquer dinheirinho que entrar é bem-vindo. Tá certo. Como que você avalia esse feirão, assim, logo no início do ano, com mais de 1.000 vagas, né? Como é que é para vocês? Ajuda muito, né? Pessoa que está mais tempo, tem pessoa que está mais tempo desempregada, fazendo bico ou catando
reciclagem, essas coisas na rua aí, então ajuda bastante. É uma ótima oportunidade. Para quem está precisando Beleza, sucesso para você, boa sorte. Obrigado. É uma ótima oportunidade para todo mundo que está procurando emprego, né, e estabelecendo a vida financeiramente. E você, o que você está fazendo aqui agora? Você já passou por alguma seleção? Como é que tá? Ainda não, estou no aguardo, estou esperando ser chamada. Maravilha, boa sorte. Obrigada, viu? Eu tenho uma cartinha de caminhamento pro dia 27 aqui no CEPAT para trabalhar do Pague Minas, lá do Bofim. E você sai daqui com esperança? Com certeza, né? Anima um pouco, né? Porque a gente está desempregado desde o ano passado, né? Não arruma nada. E qual que é a sua função? O que você faz? A minha vida inteira eu trabalho em mercado, repositor conferente. E agora, graças a Deus, aí já tem mais uma oportunidade para começar bem o ano. Graças a Deus, eu vou rezar bastante quando chegar em casa. Bom, eu estou desempregada há um mês. Estou à procura. Consegui agora no momento uma cartinha para auxiliar de serviços gerais. Aí estou esperando me chamarem para poder passar pela empresa para fazer a entrevista. Que legal, né? Que bom no início do ano você já... Bom, você está desempregada há apenas um mês, mas isso já preocupa, né? E aí no início do ano você já consegue também uma carta, né, de recomendação. Como que você avalia esse feirão já começando junto com o ano de 2020? Bom, eu avalio ele, é uma boa oportunidade para quem está à procura de emprego, né? E tendo a esperança para aqueles que estão desempregados há bastante tempo ou pouco tempo. E é uma boa opção. Trabalho e renda, também oportunidade de qualificação, é com o CEPAT Campinas, hoje aqui no saguão da Prefeitura, até às 16 horas. Agradecemos a sua participação com a gente mais uma vez. Nós, da Secretaria de Trabalho e Renda, toda a equipe do CEPAT agradece a oportunidade. Muito obrigada. A gente que agradece, é isso aí, pessoal. Acesse lá o site do CEPAT e fique de antena ligada, porque existe alteração aí de vagas a todo momento. Com certeza uma delas combina com você. De volta ao estúdio, contigo aí, Mirna Abreu. Obrigada, Rúbia. E olha, eu já olhei aqui no site do CEPAT, das 1.000 e tantas vagas que estavam disponíveis de manhã, teve uma atualização, nós temos agora 861 vagas. Então, até 4 horas... O CEPAT está com esse feirão lá no Paço. A gente tem, além das vagas de trabalho, também oportunidades para quem quer fazer algum curso e também informações a respeito de trabalho de microempreendedor individual. Você que quer formalizar o seu trabalho como MEI, pode ir até o CEPAT. A página é cepat.campinas.sp.gov.br, o CEPAT do Centro. Fica na Campos Sales 427, só que hoje o feirão é na Avenida Anchieta, número 200, ali, bem na entradinha da Prefeitura. E a gente continua aqui falando com esses meninos a respeito aí da questão dos estereótipos, né? Quanto se fala no homem negro. André, você comentou sobre essa necessidade e o Júnior também falou que tem, né, os nossos mais velhos sempre falam, olha, você tem que provar sempre mais. Você tem que fazer mais que o outro. E você disse no início que é algo que te incomoda muito. Você já passou por uma situação nesse sentido? E como você, naquela ocasião, resolveu a questão? Ou na época você fez de uma maneira que hoje você faria diferente? As situações são diversas, né? Eu acho que muitas vezes eu vejo quando um homem negro, quando uma mulher negra fala que nunca passou racismo, eu acho que é praticamente impossível. Se ela se ela diz que não sofreu, porque ela não percebeu, né? O que acontece muitas vezes é que uma situação que aconteceu vezes atrás, hoje a gente consegue lidar diferente. Hoje eu digo que eu tento ser menos combativo e eu escolho mais as guerras que a gente vai realmente entrar para a gente ser um pouco mais estratégico, né? Eu penso muito que a gente tem que fazer 2 vezes melhor, mas como se a gente está 10 vezes atrás, né? A gente sai muito atrás. Então, realmente é muito difícil. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito na questão da educação, para a gente dar o primeiro passo e conseguir buscar lugares que a gente consegue se qualificar e se colocar num lugar melhor, né? Porque atrás a gente está mesmo, a gente sabe pela história do Brasil, pela situação econômica, social do Brasil, a gente está muito atrás e um dos pontos para a gente conseguir chegar em situações melhores é pela educação. Agora, Leonardo, quando você falou dessa questão de subalternos, né? E, por outro lado, a gente também tem, por exemplo, a questão que ainda é colocado como um estereótipo, a questão do machismo, que ela passa bem ali
também em relação, muitas mulheres, inclusive mulheres brancas e mulheres negras principalmente, reclamam desse viés também quando se trata do homem negro. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, é um tema bastante importante de ser abordado. E importante também ressaltar o quanto que o machismo ele está relacionado a um projeto de sociedade. Tá. Um projeto de sociedade que exclui e violenta mulheres, mas que também tem as suas mazelas voltadas para alguns homens, dentre esses homens, os homens negros. Importante a gente dizer que para uma sociedade funcionar pautada em alguns desses estereótipos como a nossa funciona, isso precisa estar muito bem amarrado. Existe uma intelectual da psicanálise que ela diz que uma das coisas que amarra essa sociedade é um pacto narcísico entre pessoas brancas, e recentemente dentro do Adoráveis o Júnior tem trazido a discussão de um pacto narcísico também entre homens, né? Um pacto narcísico da masculinidade. E o machismo ele aponta para essa direção. Importante a gente dizer o quanto que o machismo ele também afeta homens num sentido de criar o que é que esse homem deveria ser e como ele deveria se portar. Então, por exemplo, esse homem provedor dentro da casa, esse homem que dá conta de tudo, esse homem até mesmo o mais básico, esse homem que não chora, que não olha para os seus próprios sentimentos. Eu acho que vai naquele discurso, não sei se algum de vocês já ouviu isso quando lá na adolescência, ou quando ainda era menino, chorou em algum momento, ou alguém da família até falou, um negão desse está chorando, deixa de ser mole. Com certeza. Exato. Né? E tem isso também. Tem. E aí você cresce com aquilo, gente, eu tenho que ser duro, senão eu vou ser considerado o quê? Eu acho que começa a permear também nesse âmbito, né? Com toda certeza. E aí, depois, com o tempo passando, você se vê adulto com alguns sofrimentos que a vida adulta te traz e você não consegue nem acessar o seu sentimento, nem entender o que ele está pedindo de atenção para você. E o que a gente faz com isso? Né? Como que a gente produz saúde a partir desse discurso que foi te colocando cada vez mais para dentro? Né? O quanto que isso adoece, mas também te coloca numa posição inacessível. E esse é o debate que as masculinidades negras têm tentado trazer à tona. O do quanto é importante falarmos dessa experiência do que é ser homem e de como isso nos atinge, e também colocando em perspectiva como fazer com que isso reduza os impactos para todos aqueles que estão ao nosso redor. Nossas famílias, nossas companheiras, companheiros, outras mulheres com quem a gente convive, crianças. Sim, agora quando a gente pensa em números, né, os dados estão aí, porque os dados do Atlas da Violência de 2024 indicam que 46.409 pessoas foram assassinadas no Brasil. Apesar do Atlas ser do ano passado, os dados são referentes a 2022, tá, gente? E pelo estudo do IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, desse total aí que eu falei, 76,5% eram de pessoas pretas e pardas. E além disso, no nosso país, os jovens representam metade das vítimas de homicídios. Como que dá para a gente falar sobre isso? Complementar os números, uma pesquisadora da Unicamp, em 2024, ela fez uma pesquisa para entender aonde era a maior percepção do racismo para as pessoas negras, e esse espaço era a educação. Tá. Então, isso contribui com os números que você trouxe, infelizmente. Um outro número, nos últimos 10 anos, 150 mil homens negros morreram, vítimas de armas de fogo. A gente está falando aí de um distrito dentro de Campinas. Então, a gente está falando do genocídio em massa de uma população, que é uma estratégia, né, quando a gente pensa em poder, né, falando um pouco sobre masculinidades, né, a Connell, que é uma intelectual, ela fala sobre masculinidade hegemônica, subalternas e marginalizadas, e tem outras masculinidades que ela também acaba citando no livro dela, não vou me lembrar agora o nome do livro,
mas que ela fala dessa manutenção que a masculinidade hegemônica faz. Essa masculinidade hegemônica são homens brancos, cis, hétero. Então, para eles manterem, fazerem a manutenção dos seus privilégios, ele precisa, então, a partir da detenção de poder, fazer com que essas outras masculinidades, que aí a gente está falando de homens negros, gays e outras masculinidades, por isso o nome masculinidades, né? Porque a gente está falando de N masculinidades. Para fazer essa manutenção, você precisa também da morte desses corpos. Sim. Eles precisam ser ou mortos ou encarcerados. Um outro número, 60% da massa carcerária no Brasil, ou 65%, salvo engano, são de homens negros. Então, essa masculinidade hegemônica, para fazer com que haja para manutenção do seu privilégio, ela precisa disso, de mortes, de controle. Né? Então, para ter controle sobre esses corpos, então é através do genocídio, através da precariedade também, naquilo que a gente fala da saúde, né? Quando o Léo traz, por exemplo, a questão da saúde mental. Sim. Quantos meninos negros, que a gente de masculinidades que a gente está falando, né? Qual é o acesso dentro do SUS de meninos negros tendo atenção à sua saúde? O quanto isso é danoso, o quanto isso, inclusive, faz com que meninos saiam da escola mais cedo, porque também isso é um outro número, porque a evasão escolar, em sua maioria, são meninos negros que evadem. Então, todos esses números, os políticos, né, a sociedade precisa olhar para esses números e, opa, peraí, o que está acontecendo? Já que não é um país democrático, não é uma democracia que a gente vive, então a gente precisa fazer com que as pessoas consigam viver. Eu não digo nem sobreviver, porque eu não falo mais de sobrevivência, eu falo de vivência, eu quero viver. Tá. A cada 23 minutos, homens negros morrem no Estado brasileiro. Nós estamos aqui já há mais de 23 minutos, então nós somos 3 sobreviventes. Ok. Entendi. Agora, quando a gente entra, inclusive, nesse ponto que fala sobre a questão que passa pela educação, como que a gente vai conseguir? Porque a gente está agora já na fase adulta e desde o começo vocês falaram sobre, né, como que a gente vai conseguir fazer com que os nossos meninos e nossas meninas tenham oportunidades ou vivências diferentes das nossas. Né? Já que, por exemplo, você citou, por exemplo, o problema da educação, que já começa já na escola e tudo mais. Como que vocês acreditam, André, que a gente pode trabalhar? Você que, inclusive, apesar de trabalhar a questão, eu percebo, né, que eu te acompanho nas redes sociais, como personal trainer, tem uma questão mental muito importante também de tudo que é envolvido nesse trabalho. Sim, eu acredito que o racismo ele afeta de uma forma mais incisiva, principalmente a questão da autoestima dos negros, das mulheres negras. E eu vejo uma melhora nesse sentido, de homens e mulheres negras. Eu percebo que a gente está se cuidando mais, a gente está mais empoderado, a gente está se gostando mais, a gente está se amando mais, né? Isso incomoda muito, incomoda demais isso. Mas eu sinto que é preciso um próximo passo. Então eu vejo, por exemplo, um grande exemplo que eu vejo que eu converso com jovens, quando esse homem negro, essa mulher negra começa a ascender socialmente, ele vai querer consumir. Ele vai querer um tênis, ele vai querer uma roupa. Eu acho que são fases, a gente já está chegando nessa fase, mas é preciso olhar um pouco mais atrás. Qual é o nosso próximo passo contra o racismo? É investir em educação, é comprar uma casa, é dar um segundo passo de uma forma mais sedimentada. Não ficar só na questão estética, não ficar só na questão de conseguir bens materiais, mas conseguir algo para a próxima geração. Sim. Porque o racismo é uma relação de poder, né? Os meninos disseram, uma relação de poder. Então, a gente está inserido nisso e é difícil sair. Então, a gente tem que... Mas aí também, a gente que, inclusive, eu digo eu também, porque eu também vim da periferia, não tem aquele negócio... Poxa, você não anda mais com a gente, pô, negão, você está falando disso entre a própria comunidade, como que a gente consegue falar, não, gente, não é assim. Sim, como que é isso para vocês? Eu não sei a opinião dos meninos, mas eu acho que não existe, acho que a primeira coisa é consciência racial, consciência de classe vem depois, né? E entre a própria classe, entre a própria raça, existe esse conflito de classes. Quando o negro ascende socialmente, pô, tá metido. A primeira fala. Primeira fala, você tá metido. E muitas vezes não é, eu já enfrentei muito isso. Pô, você tá metido, você não vem mais aqui, mas por que você tá indo nesse lugar? Né? Já enfrentei muito isso, mas eu acho que é questão de expandir isso e a gente conseguir ter um olhar um pouco mais abrangente. A única forma de amenizar isso é a gente alcançar um patamar melhor com a educação.
Pra Com gente mais ter, acesso. com mais acesso à educação, para a gente ocupar mais espaços Sim. que a gente não vem ocupando. Eu acho que a nossa cultura é linda, a gente tem uma visibilidade muito boa, mas a gente tem que ocupar espaços. Eu penso muito nisso. Podem ficar à vontade de opinar, discordar e concordar, viu, Leonardo? Podia ir primeiro. Não, eu estou pensando quando traz sobre a questão da educação e ao encontro do que o André trouxe. Eu tenho pensado muito no que significa cuidar de meninos ou cuidar de homens dentro da educação ou fora da educação. Vamos pensar na violência de gênero. Tá. Né? Óbvio que majoritariamente são homens que cometem violência, os feminicídios. Quanto a esses números, não é sobre isso. Tá. Eu quero pensar na educação infantil, eu quero pensar no Fundamental 1, no 2 e no ensino médio. Na base. Na base. Como é que nós conseguimos fomentar dentro das escolas rodas de conversa com meninos? Eu estou falando da prevenção, porque você pode colocar hoje 500 delegacias da mulher, uma em cada esquina. Homens, infelizmente, alguns homens vão continuar cometendo feminicídio, eles vão continuar cometendo violência. Porque você não trata, você não educa, você não faz o processo inverso de olhar para a criança, para o adolescente. Mas eu acho que entra bem numa coisa, olha, eu vou te explicar. Olha, eu li uma frase outro dia da feminista norte-americana Ellen, acho que é Lobanov que se fala o nome dela. Ela diz o seguinte: é difícil para o homem negro se desconstruir, porque o machismo é o único poder que ele tem dentro dessa sociedade hoje, que foi construída até nos moldes atuais. E eu digo por quê? Você está falando da questão da violência doméstica. Outro dia eu conversei com uma pessoa e a pessoa falou assim: nossa, você viu que horrível? Você assistiu, foi a época que o Chris Brown esteve no Brasil. Você assistiu já o documentário do Chris Brown, que ele batia na Rihanna, depois ele bateu em umas outras parceiras, tal. Como pode? Não sei, eu falei, mas você lembra quando você fez isso, e bateu também numa pessoa? Qual é a diferença? Porque ele é o Chris Brown e ela é também um artista, sim, e você não é um artista e a pessoa que você bateu também não é? Então, quer dizer, às vezes, e é um homem negro, às vezes o homem negro acha um absurdo o outro, mas ele não percebe que ele também faz parte disso, talvez por essa exigência ou essa educação de que você não pode ser mole, de que você tem que ser machista. Você acha que permeia por isso ou não? O machismo... Leonardo tá ali, ó. É que o machismo, ele não é para todos os homens. Tá. A gente não está falando somente do branco ou Mas do não negro. tem essa exigência maior para o negro? Não, eu acredito que não. Tá. Porque eu acredito, como eu estava falando anteriormente, é nessa educação desde a base. Tá. Que é para você fazer com que meninos e adolescentes consigam performar uma outra masculinidade diferente dessa que está dada. Então, o que acontece? A violência, ela vai continuar acontecendo, infelizmente vai continuar acontecendo. Para haver a diminuição, no que eu acredito. Você pode ter delegacias, eu não estou dizendo que não é para ter delegacias, ou até que, senão alguém vai, mas o que é? Ele está querendo que não... Não é sobre isso. O que eu estou falando é sobre trabalhar antes de que isso aconteça. Então, eu preciso trabalhar com esses meninos dentro da escola. Então, fomentar rodas de conversa com meninos, para que eles possam colocar suas questões. Porque as meninas, elas já têm feito isso há muito tempo. Mulheres já têm feito isso há muito tempo. Óbvio que alguns meninos, eles fazem as suas rodas de conversa, mas pautado pelo machismo, ele vai falar sobre outros assuntos. Tá. E ele vai querer fazer a manutenção desse poder que está dado pelo patriarcado, que ele está na nossa estrutura. Agora, quando a gente consegue promover dentro das escolas rodas de conversa com meninos sobre masculinidades, é a possibilidade da diminuição dessa violência. Uma outra questão que o Léo vai trazer, inclusive, políticas públicas voltadas para homens. Eu não estou aqui dizendo, não é passar pano para homem violento, porque eu já vi alguém escutar isso e falar, lá vem ele... quer passar pano para mim. Não se trata disso, porque eu sei do meu machismo, o Léo sabe do dele, o André sabe do dele. Sim. Quanto a isso, eu tenho plena consciência disso. O que eu estou querendo dizer é, como que você vai promover uma política onde homens possam ser atendidos, não só pela justiça, rodas reflexivas, que homens possam refletir as suas atitudes, o que significa ser mais respeitoso, o que significa ele ser mais companheiro ou mais parceiro da sua parceira ou parceiro, né? Enfim, é sobre isso. Sim. Então, não é, volto a dizer,
Não é aqui querer passar pano para homens violentos, não é sobre isso. Porque existe um lugar certo para onde homens que cometem violência, você vai buscar justiça. Sim. Agora, para não acontecer isso, na minha opinião, a gente precisa trabalhar na base. A base é a educação. Em ONGs, enfim, mas como promover isso? Aí o Léo, quando eu trouxe isso, o Léo trouxe a questão da saúde, né, Léo? Sim. Eu acho importante a gente partir do pressuposto que não haverá sociedade sem homens. Né? E a gente tem que fazer alguma coisa com esses homens que estão aqui. Os violentos e os não violentos. Né? A gente precisa trabalhar com esses homens porque é uma parte da nossa sociedade, uma parte que tem as suas questões e produz também questões para as outras. E partindo desse pressuposto, acho importante a gente colocar que a violência é algo inerente a toda a sociedade humana. O Michel Foucault, que é um filósofo francês, ele diz que a violência ela é uma expressão. Só que mais importante que a própria violência é o que está por trás da violência, o que legitima ela. Quando a gente olha, por exemplo, vou tomar como exemplo o que você trouxe, do próprio Chris Brown. O que está por trás da violência desse homem? Esse é um homem da periferia de Los Angeles, né, que cresceu em todo um contexto de gangues da década de 80 e 90 e que provavelmente a principal linguagem de poder que ele aprendeu foi a da violência. Sim. É natural que esse homem reproduza a principal linguagem que ele aprendeu de poder e de existência. Ele possivelmente sobreviveu na periferia que ele cresceu por conta da violência também. Ele precisou ser mais violento que um outro violento para poder persistir, para poder se manter vivo. Onde a gente toca quando a gente começa a discutir sobre masculinidades? Exatamente num processo que talvez não seria nem de desconstrução, mas de construção. Talvez esse homem ainda não se construiu enquanto um sujeito. Ele só reproduziu aquilo que estava ali colocado para ele. E nessa perspectiva de construção, é poder apresentar que existe um outro caminho para além da violência que também fere ele. Sim. E isso é difícil de acontecer. Por exemplo, tem um dado que eu acho que ele é fundamental para olhar para a nossa cidade de Campinas. Foi produzido o Boletim de Saúde da População Negra de Campinas no ano de 2023. Os dados foram observando de 2018 a 2022. Lá se constatou que os dados de violência que foram colhidos, né, ali de pessoas entrando em hospitais, sejam de urgência ou unidade básica de saúde, dando queixa de violência, o que produziu um dado de que 46% desses casos eram de pessoas negras. Dentre esses 46%, por volta de 20% a 22%, não me lembro exatamente, eram homens negros, de 19 a 29 anos. Ou seja, homens negros jovens são os principais alvos de violência na cidade de Campinas que buscam os aparelhos de saúde. Sim. E aí é importante destacar que são os que buscam os aparelhos de saúde, porque boa parte desses homens não buscam os aparelhos de saúde. A gente tem uma defasagem nesse número. Por quê? Porque inclusive os espaços de saúde não são espaços incentivados a esses homens negros. Então pensa, se esse homem ele está evadindo do espaço de educação, quando ele necessita de um espaço de saúde, seja de urgência e emergência em um momento de violência, ele também não acessa. Uma saúde preventiva também foi dado lá que o percentual menor está entre homens negros de 19 a 29 e entre mulheres negras da adolescência. Sim. Essas pessoas não acessam esses serviços. Sim, ainda a respeito da saúde mental, eu abri aqui, olha, dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 apontam que os homens negros representam 75% dos suicídios masculinos no nosso país, que foram aí, olha, 2023, 4.500 homens negros. E os PMs também. E PMs negros. Também. Dentro da própria segurança pública, você tem um contingente grande de homens negros morrendo. Que passa tudo pela questão da masculinidade. Passa né? pela questão Com da certeza. masculinidade. A gente vai agora com uma notícia. Atenção, você que usa as linhas de ônibus 116, 119,
134, 210, 211, 212, 220, 230, a 231, 240, 241 e a 289. O ponto de ônibus localizado na rua Joaquim Vilac, ali na Vila Teixeira, vai receber obras de implantação de pavimento de concreto, que é aquele piso rígido, a partir das 8 horas da manhã deste sábado, e a INDEC vai sinalizar um bloqueio parcial na faixa direita, no ponto que fica entre as ruas Brotas e Boituva, em frente à Escola Religiosa Instituto Campinas. As obras devem prosseguir até o dia 2 de fevereiro, a depender, claro, das condições do clima. O trânsito vai fluir normalmente na faixa da esquerda. Nesse período, caso seja necessário, pode haver momentos de bloqueio total com desvio sinalizado pelos agentes da mobilidade urbana. O ponto de ônibus impactado deverá ser desativado temporariamente e os usuários deverão utilizar as próximas paradas. Então, se você aí é o usuário de uma dessas linhas de ônibus ali na Vila Teixeira, atenção. E o nosso bate-papo aqui continua com os meninos, que a gente fala sobre a questão da masculinidade. Agora eu queria passar por um outro ponto, quando a gente entra também sobre o preconceito em relação ainda à homossexualidade de homens negros, né? Eu peguei aqui alguns temas aqui, inclusive uma frase do cineasta Bruno Victor, que roteirizou e dirigiu o curta A Fronte, né? Ele fala o seguinte: nós sofremos 2 preconceitos, por sermos negros e por sermos bichas. Ele usou até esse termo. A produção conta a história, esse afronte, né, esse curta, de um personagem negro e gay que mora na periferia do Distrito Federal, e ele foi, na época, viabilizado graças a uma grande adesão de uma campanha de financiamento coletivo na internet. A gente percebeu que até para essa produção teve que ser de uma forma independente. Como que tá a gente pensar ainda nesse recorte? Quem quer ser o primeiro a falar? Olha, eu sou um homem hétero, né? Então, eu tenho contato com homens gays, tenho contato com homens trans. Negros? Negros. Tá. Então, homens trans, por exemplo, eles têm as suas dificuldades. A população trans já tem as suas dificuldades, Sim. por exemplo, para acessar o mercado de trabalho. Imagine, então, para um homem negro ou para uma mulher negra. Para homens gays, tem muito a questão da hipersexualização desses corpos. Estava lendo um artigo, inclusive, esses dias, que falava sobre a questão de como o homem negro, gay, tem que performar a partir de um outro parceiro e que, inclusive, de exigências de homens brancos para a performance desse homem negro. Então, que louco isso. Então, e tudo isso é muito triste. Mas a gente, dentro do grupo, que é o que o próprio nome diz, né? Adoráveis masculinidades pretas. Sim. Então nós acolhemos todos os homens ali dentro do grupo. Sim. Mas eu vou tomar bastante cuidado, porque o ideal seria o homem gay estar aqui para poder, um homem gay preto, Sim. poder estar aqui para poder falar o que ele sente, o que ele passa, né? É isso, o que ele sente, o que ele passa, porque a partir desse acolhimento, eu como homem hétero, o racismo nos atravessa, mas já colocando aqui uma questão, né? O racismo o atravessa, mas não tem só o racismo, tem a questão de ser um homem gay, ou tem a questão de ser um homem bi, tem a questão de ser um homem trans. Então, assim, é um duplo, né? Ou até triplo, porque aí a gente pode falar também do racismo religioso, Sim. que também afeta homens gays, pretos, trans e assim por diante. Você acredita que no caso do racismo religioso ele é mais forte contra os homens negros do que contra as mulheres negras, ou não? E a cobrança é igual? É igual, é o mesmo atravessamento, não tem distinção. Você pode ter 2 pessoas negras dentro da escola com seu fio de conta e o que significa 2 pessoas brancas com seu fio de conta dentro da escola. É diferente, o tratamento é outro, né? Então, de literaturas que trazem
meninos dizendo que são atacados por outras pessoas, dizendo, essa religião de preto, que é aí que está o racismo religioso. Tá. Também há uma questão que é outra muito delicada, que é o relacionamento interracial. Que se fala aí justamente de que há uma aceitação maior quando um homem negro, por exemplo, está com uma mulher branca do que quando uma mulher negra está com um homem branco. Qual é a visão de vocês a respeito disso? Léo. É um tema complexo. Porque a gente está dentro agora do universo dos afetos, né? Sim. E é exatamente por ser dentro do tema dos afetos, do universo dos afetos, que isso se torna ainda mais complexo. Importante a gente colocar aqui uma coisa que a construção da nossa nação foi uma construção baseada nas interações raciais, ou seja, há um sociólogo, Gilberto Freire, que ele diz que o Brasil foi construído na cama. E aí o que ele está dizendo com isso? Ele foi construído a partir de uma interação sexual forçada. Tá. Isso teve como alvo majoritariamente as mulheres negras. Né? Dada essa interação forçada, a gente teve um processo de miscigenação no Brasil que ele aconteceu baseado seja na violência, seja também num processo de exclusão. Né? E aí aqui a gente chega em um ponto, que é esse do relacionamento interracial, que ele é atravessado principalmente pela ideia de ascensão. Sobretudo pela ideia de ascensão. O quanto que o relacionamento interracial é um meio para a ascensão social. Ou uma forma de legitimar a ascensão que já aconteceu com esses sujeitos. A gente pode cair até mesmo num lugar muito comum e muito apontado, que é o homem negro que se torna famoso ou que é um jogador de futebol e que isso se valida a partir de um relacionamento interracial. Aqui é um ponto que, na construção de afeto, somos atravessados seja pelo racismo, seja pela classe e seja também pela violência. E aí como construir esse afeto, né, de uma forma que permita que você olhe para outras pessoas igual a você, enquanto um sujeito que pode ser objeto não de desejo, mas um objeto de amor, aquele com quem você se identifica. E esse é um processo que, voltando no que a gente estava colocando anteriormente, tem a ver também com o que a gente discute sobre autoestima. Muitos desses homens, eles não olham para si enquanto um sujeito de amor, enquanto um sujeito de afeto. E aí valida isso a partir do outro que olha para ele dessa maneira. Mas por que nesse caso você acreditam que a cobrança é igual? Porque muitas mulheres falam, por que eu, mulher negra, porque os homens, quando tá com uma mulher branca, muitas vezes falam assim, esse cara é palmiteiro, tal, e as pessoas acham graça. Agora, quando é uma mulher negra com um homem branco, você fala, nossa, existe um preconceito maior ou você acredita que isso não existe? Não sei se acham graça. Talvez seja o recorte de um grupo do qual eu pertenço, onde esse apontamento é um apontamento que tem desdobramentos muito difíceis. Entendi. Muito difíceis. E aqui acho que vale ressaltar uma coisa, que é os relacionamentos interraciais, eles acontecem aqui por uma série de questões. E que não necessariamente está relacionado a deixar de enxergar o outro. Tá. Né? Acho que isso é importante de aparecer. E quando a gente pensa nisso, André inclusive está aqui com a noiva dele, né? Ela é lindíssima, vocês não estão vendo aqui, ela está aqui com ele. Fala um pouquinho dessa questão como que é para você essa questão do mundo dos afetos? Foi citado sobre os jogadores de futebol no Brasil, né? Eu acho que vai muito da questão da consciência racial. Porque quando a gente faz um recorte, por exemplo, para os americanos, jogador de basquete, atletas americanos, claro que não é uma totalidade, mas a grande maioria deles se envolve com mulheres negras, né? E não tem como a gente não se espelhar, de certa forma, nos negros americanos. Tá. É uma cultura que influencia muito a gente, que influenciou muito. E eu vejo que, de certa forma, de forma lenta, aqui no Brasil, isso se reflete na questão dos relacionamentos.
Hoje é um termo muito usado, relacionamento afrocentrado, né? Sim. Eu já me relacionei com mulheres brancas, mas eu sou muito mais feliz hoje, entendeu? Sim. Depois de entender uma série de conceitos, depois de adquirir um grau de consciência racial. E é importante também, igual o Léo falou, muitas vezes esse homem negro está inserido num lugar que ele não vai ter acesso também a outras mulheres negras. Ele vai ter acesso a mulheres brancas. Né? Então não é só aquela questão, eu acho, de carregar uma mulher branca como um troféu da ascensão social dele. Né? De repente é o lugar que ele está inserido e... Você falou da questão do futebol, André, realmente até falaram por que os jogadores de futebol dificilmente têm uma esposa negra, sempre aparece com uma branca, tem isso. Você acha que nesse caso aí tem a ver com essa questão de acesso, ou tem a ver com essa questão de que ele saiu de um lugar comum e foi para um lugar diferente e aí permeia por essas questões também sociais? Acho que depende muito do caso. Eu acho que tem alguns que sim, acho alguns que não. Olhando para esse recorte... É muito individual. É muito individual. E assim, eu consumo esse meio, eu tô próximo. E o posicionamento, infelizmente, de jogadores de futebol quanto à questão racial é muito limitada. A gente vê muito isso nos Estados Unidos, com atletas. Eles se posicionam, não tem medo de se expor. Agora, aqui no Brasil, infelizmente, a coisa é bem limitada, né? Eles muitas vezes recuam quanto a isso. São casos muito pontuais de jogadores que se posicionam e têm um entendimento um pouco maior. Então, acho que são casos individuais, entendeu? Sim. Eu gosto muito do que os dois trouxeram, mas eu escutei uma vez a Thaís Araújo no podcast do Mano Brown, onde ela disse uma frase que eu gostei muito. Ela disse assim: é muito mais fácil se relacionar com uma pessoa preta. Dentro de uma frase que ela trouxe, né? Eu também já me relacionei com mulheres brancas e acredito que é muito mais fácil se relacionar com pessoas pretas. E não que nós não tenhamos as nossas dores, os nossos atravessamentos. Quando se fala muito, borbulhou, né? Teve uma explosão, amor preto, né? O que significa amor preto? Então, falar de amor preto é falar dessa relação bonita que eu tenho com o Léo e com esses outros homens pretos dentro do grupo, essa relação que eu vou passar até agora com o André, essa relação que eu já tenho com você, porque a gente não se conhece só daqui dessa entrevista, a gente se conhece, e que o que me deu o que me ajudou também a ter essa consciência foi um grupo de masculinidades, foi o estudo, a pesquisa. E aí quando fala de outros homens pretos, ou mesmo mulheres negras, é como a gente olha para o individual, que é para a história de cada um. Porque cada um traz a sua história, cada um traz a sua dor, a sua alegria, a partir das relações afetivas que constroem. Mas, ao mesmo tempo, da educação. O que sempre foi posto como belo, o que sempre foi posto como bonito, ou o salvador, foi sempre essa pessoa branca. Então, em algum momento da nossa sociedade, nós tínhamos, por exemplo, mais velhos dizendo para mulheres para não se casarem com homens negros, que era para elas casarem com homens brancos. Sim. Mas ela pensando muito no futuro, vamos dizer assim, dessa mulher. Ok, mas aquilo para aquele momento, e agora? Então, a gente precisa ter O que podemos fazer daqui para frente? Para frente, né? e mais do que isso, Mirna, eu penso no cuidado que a gente tem que ter para isso. Como que eu olho para isso no seguinte sentido? Você está falando de 3 homens negros aqui e cada um tem a sua história. O racismo nos atravessa e tem muita coisa que, se a gente parar numa roda de conversa, não só agora, mas depois, que a gente vai trocar e que são coisas muito... Dá vários programas e são coisas semelhantes. A pauta é grande. Mas a minha dor individual não pode ser do coletivo como um todo. Então, qual é o cuidado que eu tenho? Quando eu digo isso é porque eu falo assim, não são todos os homens, são alguns. Como eu não posso apontar, por exemplo, para todos os religiosos evangélicos, que todos eles são racistas religiosos. Estou falando de alguns. Então, eu venho tomando esse cuidado a partir do mestrado, de como olhar a história individual de cada um. Não colocar todo mundo no mesmo bolo e poder olhar para cada uma dessas pessoas e dizer assim, opa, pera um pouco, essa pessoa ela traz uma história, o que isso significa e por que ela acabou tendo essa relação afetiva ou tendo essa atitude, assim por diante. Isso é fundamental, principalmente no que se trata, eu gosto do termo que a Sueli Carneiro traz, né, que é o mercado afetivo. O mercado afetivo no Brasil ele é um mercado de validação de existência. É só a gente olhar o quão comum é se referir a uma mulher como esposa de fulano,
ou ex-marido de tal pessoa. Sim. O mercado afetivo, ele valida enquanto existência essas pessoas. E aí tem um recorte no meio disso. O Frantz Fanon, ele coloca que esse mercado afetivo, ele é, para além de uma validação de existência, um objeto de desejo. E aí, quando a gente olha para esse relacionamento interracial, o que está sendo buscado por trás disso? Muitas vezes essa validação de existência a partir do outro que se enxerga enquanto qual que é o lugar de desejo que a gente tem dentro de uma sociedade, sim, o que a pessoa branca acessa. E como eu vou acessar isso sendo negro? Talvez através de um companheiro, de uma parceira negra. E agora com a internet? O que vocês acham? A internet está melhorando, piorando essa contextualização desse papel do homem negro? A gente tem inclusive aqui, olha, lá quando foi feito um documentário, a 13ª emenda, a gente tem a diretora executiva da Center for Media Justice lá dos Estados Unidos, ela disse o seguinte: a construção midiática, historicamente carregada de desumanização, alimenta a representação distorcida e exagerada de homens negros, por exemplo, como criminosos. Por outro lado, também a gente tem a questão do estigma, que eles falam sobre minimizar acusações de violência contra a mulher. Por outro lado, também se fala que ultimamente as redes sociais, por exemplo, muitas vezes alguns memes, inclusive, falam: hoje você quer chocolate assim, assim, o assado. Também tem aquela questão lá do começo que a gente falou da hipersexualização desse homem negro como objeto de desejo. Como que a gente faz isso agora com tempos de rede social? Como que é possível lidar com isso? Eu acho que a rede social ela vem cada vez mais para polarizar muito, né? Ainda sobre essa questão do estereótipo, particularmente eu tenho uma preguiça imensa hoje. Pô, negão forte, negão isso, negão aquilo. Esse tipo de abordagem me dá uma preguiça imensa, assim, né? De ver pessoas brancas, principalmente, se referindo a homens negros assim. Eu confesso que teve um momento na minha vida que isso massageava o meu ego. Mas quando você adquire um certo grau de consciência, isso dá realmente preguiça. E quanto à rede social, eu digo que a gente tem que saber lidar de uma forma a pensar na nossa saúde mental, certo, né? Porque senão isso causa doença, né? Se você ficar entrando em embates sempre, isso vai te fazer mal, né? Porque a internet ela deu voz, né, para muita gente que não está preocupada com nada e infelizmente, né, não é terra de ninguém, mas parece que é, né? Porque as pessoas falam e lançam as palavras e não estão muito preocupadas, né? Com o que pode acontecer. A internet hoje está agora os grandes da internet resolveram abrir a caixa de Pandora e seja, né, o que for agora vai poder ser dito. Tempos sombrios. Os tempos sombrios. E aí, como que a gente fica, né? Acho que essa é uma pergunta também, né? Será que é essa rede social que eu quero? Será que a gente teria que ter uma outra rede social que minimamente vai regular coisas como, por exemplo, agora a questão de diversidade, onde grandes empresas nos Estados Unidos agora não vai ter mais esse tipo de programa. Porque volta a questão da educação. E aí, ela vai vir de encontro. Justamente. Isso. Tudo aquilo que você faz numa roda de conversa. Não, a rede social diz que não é assim. Como que você vai depois levar isso para um adolescente? Você está competindo com algo grande, né? Sim. Tem um pesquisador chamado Pedro Colli, que ele tem um livro que se chama Mal-Estar na Civilização Digital. Acho que ali ele traz uma discussão que a gente vai começar a observar cada vez mais. O quanto que esses algoritmos, em alguns momentos, ele é responsável por produzir o desejo de um produto, mas também de nos afastar daquele produto e da pessoa com quem a gente interage. Sim. Dado os acontecimentos dessa última semana, a partir da posse do Trump, a gente vê o que está sendo pensado, quem é o sujeito final, para quem está sendo pensado essas redes sociais. Quando a gente tem, naquela posse, o dono do Facebook, do Twitter, da Amazon e do Google, a gente sabe para quem está sendo pensado essas plataformas. Essas plataformas com certeza não estão sendo pensadas para pessoas negras. Sim. E a gente acessa esse lugar e tenta criar de alguma maneira uma forma, seja de produzir conteúdos de entretenimento, de trabalho, de diversão ou até mesmo de interação social,
que está sendo cada vez mais atravessada por perspectivas que nos excluem, né? Então, fazer esse debate acontecer dentro da rede social ao mesmo tempo que possibilita atingir mais pessoas, você tem um recorte muito grande de invisibilidade dessa discussão. A gente sabe o quanto hoje produzir um conteúdo com a palavra racismo faz com que você caia em um recorte da rede social que não entrega. Não entrega. Uhum. O algoritmo não entrega. Isso não chega para nenhuma outra pessoa. E como que a gente vai falar de uma consciência racial sem usar essa palavra, sem poder destacar isso e sem apontar que essa é uma produção de violência constante dentro da nossa sociedade? Tá certo, então. Gente, olha, o nosso tempo, infelizmente, passou rapidinho, porque ainda tem muito bate-papo a respeito desse tema aí, que tem vários aspectos. E a gente encerra agradecendo a todos vocês e até uma próxima oportunidade, viu, gente? Nós te agradecemos, muito obrigado. E eu vou dar aqui uma última notícia, porque domingo tem jogo aqui em Campinas, porque a INDEC realiza uma operação de trânsito para a partida entre Guarani e Noroeste de Bauru, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O jogo será no domingo às 8h30 da noite. O confronto é válido pela 4ª rodada do Paulistão 2025. As ações operacionais da INDEC começam já na madrugada do domingo, com a reserva de vagas em trechos da Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina, também na Rua Roberto Gomes Pedrosa, na Rua Condideu e em trecho da Rua Avelino do Amaral, nas proximidades da Avenida Princesa do Oeste, onde vai ser o desembarque dos jogadores. Os bloqueios viários começam então efetivamente a partir das 6h30. Serão fechados ao tráfego de veículos em trechos que ficam no entorno do Brinco de Ouro. A previsão é que toda a operação termine em torno de 11h30 da noite. E a gente fica por aqui. Espero que você tenha aí um bom fim de semana. O Estúdio Câmara também volta segunda-feira, 14h. Eu espero você na segunda-feira. Um bom fim de semana.